E aí, turminha do sexto ano, chegando para mais uma aula de Ciências da Natureza. Preparados para essa jornada? Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente veio estudando ao longo desses dias a respeito dos seres vivos. Hoje a gente vai ver a organização dos seres vivos, como eles estão organizados. Lembrando que é para vocês assistirem o vídeo até o final, fazer a atividade proposta e me enviar assim que finalizarem, pois ela está pontuando para vocês. Então não deixe de fazer as atividades para depois vocês não terem prejuízos com relação a notas de vocês, tá certo? Então vamos juntos para a nossa aula? Então, turma, como eu destaquei para vocês, a gente vai estar vendo aí a organização dos seres vivos. Mas antes de mais nada, a gente vai ver a constituição do nosso corpo, que também está baseada na constituição de vários animais e até mesmo das plantas, que é a organização dos seres vivos quanto a tecidos, órgãos e sistemas. A gente já viu, a gente já verificou na aula anterior que os seres vivos são constituídos por células, né? Então, a gente tem os seres vivos constituídos apenas por uma célula, que é a unidade básica da vida, que são os unicelulares, e aqueles seres que são constituídos por mais de uma célula, com milhares até delas. São os organismos pluricelulares, que aí vai se encaixar os animais, os vegetais. E aí, essas células, elas muitas vezes estão organizadas em grupos, trabalhando de maneira integrada com funções específicas do nosso organismo. Então, essas células que têm funções específicas, elas se unem e vão ser denominadas aí de tecido. E os tecidos, eles também têm uma classificação. Essa classificação é dada em 4 grupos principais, que é o tecido epitelial, que ele está muito ligado à parte de revestimento interno e externo do nosso corpo, como de alguns órgãos. A gente vai ter o tecido conjuntivo, e esse tecido, ele também tem uma classificação. Não existe apenas um tipo de tecido conjuntivo, e isso vocês vão perceber com a pesquisa que vocês vão realizar. Então, o tecido conjuntivo é responsável por diversas funções, como a sustentação do nosso corpo, circulação, reserva, preenchimento dos organismos. E esse tipo de tecido, as células, elas estão um pouco afastadas uma das outras, a partir do que a gente chama de matriz extracelular, que são substâncias que ficam fora da célula. O tecido epitelial, as células estão mais unidas, mais juntinhas, é diferente do tecido conjuntivo. A gente também vai ter o tecido muscular, que está ligado a questões de mobilidade do nosso corpo e estruturas dos nossos organismos. E a gente tem o tecido nervoso, que é responsável pelo controle e regulação de atividades do nosso organismo. Então, tudo isso aí, esses tecidos, vão estar formando também órgãos. É isso mesmo. Assim como as células unidas com funções específicas formam os tecidos unidos vão formar aí o que a gente chama de órgão. O órgão, por si só, junto com outro conjunto de órgãos, vamos chamar aí de sistema. Então, o conjunto formado por vários órgãos a gente chama de sistema, e os sistemas é que vão formar o organismo, tá bom? A gente viu um pouquinho disso na aula anterior, mas aqui é para a gente pincelar e verificar que a gente tem na nossa organização os tecidos e que existe 4 grupos de classificação dentro dos tecidos. E outro detalhe, gente, nem todos os tecidos eles são verdadeiros. Isso mesmo. Organismos unicelulares, como as bactérias, protozoários e até mesmo alguns pluricelulares mais simples, como os poríferos, que são as esponjas, não formam os tecidos que a gente chama de tecidos verdadeiros.
nem muito pouco os sistemas. Se eles não têm tecidos, eles não vão ter sistemas. Então, segundo algumas teorias, esses seres, semelhante às esponjas, foram os primeiros animais pluricelulares que surgiram na Terra. E os poríferos, gente, eles têm células que vão montar a estrutura corporal deles, cada uma com uma especialidade. Essa parte que a gente, de abertura lá em cima, que a gente chama de ósculo, é por onde vai estar saindo a água. Esse animal, ele é um ser filtrante, né? Ele filtra a água e por meio desse processo de filtração ele vai absorver o oxigênio, que é importante para o seu processo de respiração, como ele também vai absorver o alimento, né? Ele vai retirar o alimento. Então, as esponjas, elas têm essas células que são as esperículas, amebócito, os coanócitos, são células que vão ter uma funcionalidade aí, mas que não vão estar formando o tecido, então não formam tecidos verdadeiros. Diferente de alguns outros organismos, né, que a gente tem, que são organizados em forma de tecido, como o corpo, nosso corpo, o corpo de outros animais, que aí tem uma forma mais complexa de se ver. Aí a gente vai ter o exemplo do tecido do musgo, nessa primeira imagem, que é também bem simples, mas que são tecidos verdadeiros. E a gente vê a complexidade no tecido dos tomates, né? Que é uma planta que ela vai apresentar vasos condutores de seiva, diferente do musgo, que faz parte do grupo das briófitas. Então, a complexidade se torna maior aí com relação à segunda imagem, que a gente tem o tomateiro, que aí a gente vai verificar nesse quadradinho o tecido, né, que forma aí esse ser vivo, que é a planta. Também, como a gente verifica, e dou destaque várias vezes para vocês, a planta é um ser vivo, ele é formado por células, ele tem tecidos, vai ter órgãos também. E no caso dos tecidos, também vamos ter tecidos mais simples, como no caso dos musgos, e tecidos mais complexos no tomateiro, como outros exemplos de plantas que a gente pode ter à nossa volta. A gente vai verificar aí ecossistemas, comunidades e biomas. Primeiro, o que é um ecossistema? Então, o ecossistema, gente, ele é formado pelos seres vivos e pelos fatores não vivos que estão no ambiente. Como, por exemplo, a gente chama de seres bióticos e abióticos. Bióticos, bio significa vida. Então, o que vai ter de vida? As plantas, os animais, é o que tem vida. Abiótico, esse A é o prefixo que significa não. Então, não vida, não bio. Então, abiótico. Então, o que não tem vida e que é importante para a existência da vida? A gente vai ter a água, o ar, o solo, a luminosidade, temperatura. Tudo isso são fatores que vão influenciar na nossa relação com o ambiente e que são importantes para que haja a vida. E a gente vai ver que a gente tem os ecossistemas tanto terrestres como aquáticos. E esses ecossistemas terrestres, eles têm muita interferência, por exemplo, com relação à imunidade do ar, as características do solo, a temperatura, a luminosidade. Já a questão dos ecossistemas aquáticos, eles sofrem mais influência da profundidade, com relação à quantidade de sais que são dissolvidos. Se for uma quantidade de água alta, a gente vai falar que é um ecossistema de água salgada. Se for uma quantidade tem muita interferência, por exemplo, com relação à imunidade do ar, as características do solo, a temperatura, a luminosidade. Já a questão dos ecossistemas aquáticos, eles sofrem mais influência da profundidade,
com relação à quantidade de sais que são dissolvidos. Se for uma quantidade de água alta, a gente vai falar que é um ecossistema de água salgada. Se for uma quantidade de sal intermediária, a gente vai dizer que é um ecossistema de água salobra. Se for com poucos sais dissolvidos, a gente vai dizer que é um ecossistema de água doce. Então, tem toda uma relação aí. E esses seres vivos, eles estão interagindo uns com os outros, assim como também com esses fatores. E por isso é que a gente denomina de ecossistema. A gente tem aí a imagem de dois beija-flores e a gente vai poder perceber aí que o beija-flor, ele tem algumas adaptações, né, que são bastante importantes, principalmente com relação ao bico. A gente poderia imaginar aí como o beija-flor poderia obter o alimento e como poderia se reproduzir e assim deixar descendentes. A situação em que está o beija-flor da imagem 2 seria uma resposta às questões anteriores? Por quê? E aí a gente vai salientar algumas questões aí, gente. Essas duas imagens, elas são muito ricas de informações, se a gente for verificar, analisar bem. Esses organismos, eles sempre estão interagindo com o ambiente e de maneira satisfatória, porque o beija-flor ele consegue se alimentar do néctar das flores, tanto por sua capacidade de voo, assim como pelo bico, que o possibilita isso, né? Esse comportamento do beija-flor beneficia a planta, né? Estão se relacionando, pois ao se alimentar do néctar dela, ele suja, vamos dizer assim, entre aspas, o bico do néctar e acaba transportando para outras flores, e assim vai ajudar no processo de reprodução das plantas e também dispersão. Então, a gente vê que, por exemplo, esse bico favorece muito, muito, muito os beija-flores, gente, porque é o meio dele obter o alimento, como também de fazer a polinização das plantas, das flores. E o voo, tudo isso, vai fazer com que ele possa tanto obter alimento, como ajudar na reprodução dos outros organismos, no caso das plantas. E a gente vai ver que os seres vivos, né, dentro de um ecossistema, a gente vai ter aí como o organismo, a população e a comunidade, certo? O organismo, gente, ele dificilmente ele se encontra só na natureza. A gente pode ter como exemplo o tatu, a arara, a azul, o papagaio. Eles sempre estão interagindo com outros seres vivos e com os fatores do meio ambiente que são importantes para a sua sobrevivência, como a água, o ar. Quando a gente estuda os indivíduos de uma mesma espécie que partilham o mesmo habitat, a gente considera esse grupo uma população. Então, o habitat, para refrescar vocês, é o lugar onde a gente vai encontrar aquela espécie, né? É o lugar onde vive determinada espécie. É como se fosse o teto deles. Então, os organismos, eles estão interagindo, e quando há mais de um indivíduo compartilhando o mesmo habitat, a gente chama de população. A população é constituída geralmente por indivíduos mais jovens, adultos e até idosos, que podem aumentar ou reduzir esse número. Toda a população, gente, está interagindo com outros organismos também de outras espécies, como no caso de árvores, como também questões terrestres, por água, e nisso esses seres vivos com uma distinção de espécies, né, espécies distintas, que vão estar habitando o mesmo habitat,
eles podem formar aí o que a gente chama de comunidade biológica. Então, a gente pode verificar aí na imagem. Primeiro, a gente tem o organismo, que é um lobo. Esse lobo vai estar aí formando a sua população, que aí vai ter organismos mais velhos e mais novos. E depois a gente vê aí a formação da comunidade, com plantas, com cobras, com outros lobos. Então, a união de seres vivos diferentes vai formar o que a gente chama de comunidade biológica. E o que é o nicho ecológico, professora? Nicho ecológico, gente. Aí a gente verifica o que é nicho ecológico a partir do tatu, que eu vou dar o exemplo. Nicho ecológico está muito relacionado, pessoal, com os hábitos alimentares, o período de reprodução, questões de mais agilidade, vamos dizer, daquele ser vivo, se é diurno ou noturno, relacionados ao seu comportamento. Então, o habitat é diferente de nicho ecológico, por isso, porque o habitat é o local onde a gente vai encontrar determinado ser vivo. O nicho ecológico é a maneira como esse ser vivo vive, quais são os seus hábitos de alimentação, de atividades, de reprodução. No caso do tatu-bola, ele tem uma alimentação baseada em cupins, ele come também formigas, fragmentos de areia e até raízes de plantas. Ele tem um hábito mais noturno, ou seja, tem mais agilidade durante a noite. Então, isso que eu estou falando para vocês refere-se ao nicho ecológico do tatu-bola, assim como existe o nicho ecológico do gato, do cachorro e de outros seres vivos. Os biomas, como vocês podem estar vendo aí, é a constituição dos biomas do Brasil, na imagem, né, um mapa do Brasil, com as áreas identificadas aí dos biomas. Os biomas, eles correspondem ao nível mais amplo da organização ecológica, pois são conjuntos de ecossistemas interligados. Então, a união de vários ecossistemas vão formar os biomas. Isso quer dizer que eles têm vários aspectos semelhantes, como vegetação, que é a flora, o relevo, o clima, a biodiversidade, que refere-se a essa questão mesmo dos seres vivos que o compõem. E a gente vai ter aí esses biomas, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. E nesse último slide, eu vou estar aí falando para vocês sobre a questão da biodiversidade brasileira. O que isso significa? Significa, gente, que o nosso país, ele é rico em espécies, tanto vegetal como animal. E isso vai fazer com que o nosso país, ele apresente uma biodiversidade. Ou seja, ele tem uma variedade, uma diversidade de vida. Então, a gente vê aí pela imagem, né? A gente vai ter os ipês amarelos, a onça pitada, o tucano, que fazem parte da nossa fauna, assim como da nossa flora, que é a nossa biodiversidade. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Caso de dúvidas, pode me encaminhar, que eu estou disponível para esclarecer. Então, se cuidem e um forte abraço.